E se eu te dissesse que grande parte da dor que carregas não vem do que te fizeram, mas do que decidiste continuar a tolerar, não porque não tivesses dignidade, mas porque, em algum momento, te convenceste de que era normal, de que para amar era preciso aguentar, de que o tóxico era paixão e o que machucava era apenas parte do caráter do outro. Este vídeo vai quebrar isso, porque o que Corrion deixou escrito não foi apenas teoria, foi advertência. E hoje vamos revelá-la a você. Não estamos aqui para te ensinar a julgar. Estamos aqui para te ajudar a despertar. Porque quando passas anos justificando o que te despedaça, teu sistema nervoso se acostuma ao maltrato. Tua mente o normaliza. Tua alma, silenciosamente, começa a se fechar. Até que um dia, já não sabes como é viver sem medo. Carl Jung não escreveu livros para enfeitar prateleiras. Ele escreveu para libertar a alma das correntes invisíveis que aprendem a vínculos destrutivos. E uma de suas lições mais poderosas foi esta: aquilo que não se torna consciente se transforma em destino. Se não tornares consciente o que estás tolerando, te condenas a repeti-lo. Este vídeo é um mapa para reconhecer os 10 comportamentos que Jung, com sua profunda visão da alma humana, jamais te aconselharia a suportar. E quando terminares de vê-lo, saberás não apenas como identificar esses padrões, mas como deixar de justificar o injustificável. Como te escolher, como recuperar teu poder. Isso não vai ser confortável. Não viemos te dar palavras suaves. Viemos te sacudir, porque talvez precises disso. Porque é provável que estejas vendo isso em silêncio, tendo engolido muitas vezes tua intuição, tua raiva, tua tristeza. Mas aqui, vais liberar tudo isso. Já te perguntaste quantas vezes disseste não é nada, quando na verdade, tudo dentro de ti gritava que algo estava acontecendo? Quantas vezes deste segundas chances a pessoas que não valorizaram nem a primeira? Quantas vezes tiveste que te diminuir para que alguém não se sentisse ameaçado pelo teu brilho? Este conteúdo não busca que odeies ninguém. Busca que deixes de te trair. Jung falava da sombra como aquele lugar onde se esconde tudo o que não nos permitimos sentir. E quando toleras o intolerável, uma parte de ti vai direto para essa sombra. Se oculta, se apaga, mas não desaparece. Dói-te por dentro. Há limites que não estabeleces por medo de perder o outro, mas o custo disso é perder-te a ti. E quando esse preço é pago todos os dias, a alma vai ficando sem espaço, sem voz, até que te desconectas de quem és. Por isso, hoje te trazemos esta mensagem. Há coisas que jamais deverias ter suportado. Não se trata de ser extremista, trata-se de ser claro. Porque ninguém deveria aprender a viver no caos emocional como se fosse normal. Há atitudes que não são erros, são escolhas repetidas. Há formas de te tratar que não são defeitos, são sinais. E se não os vês a tempo, pagarás com tua paz. Carl Jung deixou claro que o que não integras se repete. E se não tomares consciência do que permitiste em nome do amor, teu inconsciente continuará atraindo mais do mesmo. Não porque te odeies, mas porque ainda não aprendeste a interromper o ciclo. Talvez agora mesmo estejas numa relação. Talvez já tenhas saído. Talvez estejas numa pausa emocional. Seja qual for tua situação, este vídeo vai te dar uma clareza que não podes ignorar. Porque cada um desses comportamentos inaceitáveis já te rodeou mais de uma vez. E já é hora de os ver com nome e sobrenome. Aqui não vamos romantizar a toxicidade. Vamos desnudá-la. Porque o primeiro passo para curar não é perdoar, é identificar. E quando o fazes, algo dentro de ti começa a despertar com uma força que ninguém te ensinou a usar, tua própria dignidade. Jung dizia que as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar enfrentar sua alma. Mas tu estás aqui, e isso significa que já decidiste olhar para dentro, que o auto-engano já não te serve, que já não podes continuar tolerando o que te rouba a essência.
Há palavras que doem mais que gritos, silêncios que ferem mais que insultos, atitudes que te vão matando em vida. E se não reconheces isso, poderias passar anos preso em dinâmicas que apenas replicam tua ferida original, a de não te sentires suficiente. Neste vídeo, vais ver como esses 10 comportamentos te desconectam de ti mesmo, como normalizá-los te faz mal, e como deixar de permiti-los não é vingança, é cura. Porque quando decides não tolerar o intolerável, estás te dando permissão para começar outra história. Este canal não existe para te entreter, existe para tocar tua alma, para te ajudar a ver o que talvez ninguém ousou te mostrar com honestidade, para nomear o que sentes, mas não sabes explicar, para que não continues confundindo lealdade com sacrifício emocional. É provável que sintas raiva enquanto vês isto, ou tristeza, ou confusão. Está bem. Significa que algo dentro de ti está sendo remexido. Não o detenhas. Deixa sair, porque cada emoção que aflora é um sinal de que estás pronto para compreender o que antes não podias processar. E quando terminares de ouvir tudo, quando chegares ao final, terás uma promessa clara nas tuas mãos. Nunca mais voltarás a justificar o que fere tua alma em nome do amor. Nunca mais te colocarás em último lugar para sustentar quem não sabe te cuidar. Este conteúdo é teu espelho e também tua ponte. É o reflexo do que viveste e o caminho para o que vais começar a construir. Porque há relações que chegam para te ensinar o que mereces, mas há outras que chegam apenas para te mostrar o que já não tens por que aceitar. Não estás quebrado por ter tolerado. Estás corajoso por estar disposto a deixar de o fazer. Estás consciente. Estás desperto. E isso é mais que suficiente para começar. Então, fica. Porque o que vais aprender hoje pode mudar tua vida. Vamos falar dos 10 comportamentos que, segundo os ensinamentos de Carl Jung, não deverias permitir nunca mais, porque tua alma vale demasiado para continuar em ambientes onde não pode respirar. Isto é mais que um vídeo, é um ato de amor próprio, é uma linha traçada na areia, e é também o primeiro passo para curar desde a raiz. 1. A manipulação emocional encoberta. Quando alguém te faz sentir culpado por estabelecer limites, por ter necessidades ou por não agir como essa pessoa espera, estás diante de uma manipulação que ataca diretamente tua essência. Jung sustentava que a alma adoece quando sua verdade é negada. E essa negação começa quando te adaptas para evitar o castigo emocional do outro. O primeiro passo para curar é notar quando estás deixando de ser tu para não perder alguém. Exercício. Escreve uma lista das vezes em que agiste por culpa e não por desejo autêntico. Que padrão se repete? Quem costuma ativá-lo? 2. O desprezo disfarçado de sinceridade. Há quem se escude em frases como "sou apenas direto" para justificar palavras que ferem. Mas a sinceridade sem compaixão é apenas crueldade com um disfarce. Jung dizia que a personalidade se nutre com reconhecimento, não com crítica constante. Não toleres que te falem como se valesses menos. O amor autêntico não destrói a autoestima. Exercício. Que frases marcaram tua ferida e ainda repetes na tua mente? Foram realmente construtivas ou apenas uma tentativa de controlar tua forma de ser? 3. O controle disfarçado de proteção. Quando alguém quer decidir por ti, limitar tuas amizades ou teus espaços pessoais sob a desculpa de que é para teu bem, na verdade está projetando seu medo e sua necessidade de domínio. Jung falava do poder como uma sombra mal integrada, um desejo de controlar para não enfrentar o caos interno. Ninguém que te ame te tira tua liberdade. Exercício. Em que aspectos sentiste que tua liberdade foi restringida? Confundiste isso com amor? Por quê? 4. O gaslighting. Distorção da tua realidade emocional. Este é um dos mais perigosos. É quando alguém nega a tua percepção, te faz crer que exageras, que estás louco,
que tudo está na tua cabeça. Jung dizia: tudo o que irrita nos outros pode nos conduzir a um entendimento de nós mesmos. Mas se constantemente duvidas de ti por causa do que outro diz, algo está se quebrando por dentro. Exercício. Pensa numa situação em que sentiste uma emoção clara e depois te fizeram duvidar dela. Como te falaste depois disso? Acreditaste em ti? 5. O desprezo pelo teu mundo interior. Há pessoas que invalidam teus sonhos, tuas paixões, teus interesses, porque não os entendem ou não os compartilham. Mas ninguém tem o direito de apagar teu fogo interno. Jung dizia que o que negas se submete, o que aceitas se transforma. Não te reduzas para encaixar numa realidade emocional que não honra tua essência. Exercício. Que partes de ti calaste para não incomodar alguém? Que voz tua está pedindo para voltar a falar? 6. A falta de empatia constante. Todos podemos falhar em ser empáticos alguma vez. Mas se estás ao lado de alguém que nunca valida a tua dor, que minimiza tuas emoções e sempre gira tudo para si mesmo, estás diante de uma pessoa emocionalmente inacessível. E isso, com o tempo, erode teu espírito. Jung ensinava que sem empatia não há conexão profunda, apenas troca de necessidades. Exercício. Recorda a última vez que choraste ou sofreste com alguém. Essa pessoa te acompanhou ou te julgou? O que precisavas realmente? 7. A traição repetida e justificada. Um pedido de desculpas sem mudança é apenas uma estratégia para te reter, não um sinal de evolução. Jung falava da repetição compulsiva como sinal de um trauma não curado. Se alguém te fere uma e outra vez com as mesmas ações e te convence de que foi um erro, talvez não estejas vendo o padrão. Estás preso nele. Exercício. Faz uma linha do tempo das vezes em que disseste: esta é a última vez, e depois voltaste. O que te fez ficar? A que tens medo realmente? 8. O egoísmo disfarçado de autossuficiência. Há pessoas que não sabem dar porque seu mundo gira apenas em torno do que sentem, pensam ou desejam. Se sempre és tu quem sustenta a relação, quem lembra, quem cuida, e o outro só aparece quando precisa de algo, isso não é vínculo, é exploração emocional. Exercício. Em que relações dás mais de 70%? Como isso te faz sentir? Fala sobre isso ou apenas aguentas? 9. O sarcasmo constante como forma de relação. O sarcasmo, quando se torna a única forma de comunicação, deixa feridas invisíveis, porque é uma agressão passiva disfarçada de humor. Jung dizia que o inconsciente encontra formas de dizer o que não ousas dizer em voz alta. E muitas vezes, esse sarcasmo é desprezo reprimido. Exercício. Que frases sarcásticas te marcaram? A que emoção direta achas que pertenciam na verdade? Dezembro. A indiferença emocional como castigo. Não há forma mais silenciosa de castigar alguém do que deixá-lo de falar, ignorá-lo ou fingir que não existe. Isso se chama retraimento emocional e é profundamente danoso. Jung afirmava que o ser humano precisa de conexão para não se fragmentar. Ser ignorado sistematicamente não é um ato neutro. É uma forma de violência emocional. Exercício. Pensa numa vez em que foste ignorado intencionalmente. Como isso afetou tua autoimagem? O que fizeste para voltar a ser visto? Cada um desses comportamentos tem consequências psicológicas a longo prazo. Não são simples reações. São sementes de desconexão interior. E o mais grave é que quanto mais os toleras, mais normais se tornam. Até que tua alma os incorpora como o que mereces. Mas tu não mereces ser confundido, silenciado, minimizado nem utilizado. Mereces um espaço onde possas respirar sem medo, sentir sem te justificar, falar sem que tuas palavras sejam armas contra ti. Mereces amor real, e o amor real começa contigo. Carl Jung não nos ensinou a odiar o outro.
Ensinou-nos a deixar de nos odiar por permitir o que nos dói. E essa é a diferença entre repetir e libertar-te. Faz uma pausa. Volta a ler cada um desses pontos e pergunta-te: qual deles normalizei? Qual me custa mais reconhecer? Qual se repete na minha história há anos? Só quando o reconheces, podes decidir diferente. Só quando o nomeias, podes curar. E hoje, já não és a mesma pessoa que deu play neste vídeo. Agora tens consciência. Agora podes te escolher. E se este vídeo tocou tua alma, queremos propor algo. Vai aos comentários e escreve esta frase: já não negocio minha paz para ficar em lugares que me quebram. Deixa-a como um testemunho, como uma promessa, como uma declaração de amor próprio que começa hoje. Quando Corion falava da sombra, não se referia apenas ao negativo. Falava de tudo o que reprimimos. Nossa dor, sim, mas também nossa voz, nossos limites, nossa dignidade. Tolerar comportamentos inaceitáveis é, em muitas ocasiões, uma forma de reforçar essa sombra, de continuar escondendo tudo o que ainda não ousamos defender de nós mesmos. O fato de repetirmos vínculos tóxicos não é sinal de fraqueza emocional. É antes um sintoma de uma ferida inconsciente. Freud explicava que a compulsão à repetição surge quando o trauma não foi elaborado. Por isso, nos unimos ao mesmo tipo de pessoas, esperando inconscientemente um resultado diferente. Não o fazemos por masoquismo. Fazemo-lo por uma esperança ainda não resolvida. Quando normalizas a manipulação, a indiferença ou a falta de empatia, o que fazes é pactuar com tua ferida. E esse pacto não é verbal, é emocional. É o momento em que decides que sentir um pouco de afeto é suficiente, mesmo que venha envolto em desamor. Mas Jung nos lembra: até que não tornes consciente o inconsciente, ele continuará dirigindo tua vida e chamarás isso de destino. A psicologia profunda não busca que odeies quem te fez mal. Busca que reconheças como essa experiência te moldou, para que não continues entregando tua história ao mesmo tipo de pessoa. Porque cada vez que toleras um comportamento que te quebra, o que estás fazendo é treinar teu inconsciente para crer que isso é amor. Há algo mais devastador que ser ferido: justificar-se por ter sido ferido. Esse é o veneno lento das relações insanas. Aprendes a dizer a ti mesmo que todos falham, que ninguém é perfeito, que não foi tão grave. Mas a gravidade nem sempre está no evento, está em como o engoles, em como tua alma vai ficando sem espaço para respirar. Quando uma pessoa permanece em vínculos onde é humilhada, não o faz porque não tem opções. Faz porque seu sistema emocional está condicionado a crer que qualquer coisa é melhor que o abandono. É aqui que o trabalho de Jung se encontra com o de Adler. O sentimento de inferioridade arraigado gera vínculos desequilibrados, onde um se torna o portador de todo o peso emocional. Decidir que há coisas que já não vais tolerar é um ato espiritual, psicológico e emocional. É o momento exato em que deixas de esperar que o mundo te trate bem e começas a te tratar como sempre mereceste. E esse giro interno, embora seja invisível, é tão poderoso que muda tudo. Freud falava do princípio do prazer como uma força inconsciente que busca evitar a dor. Mas quando aprendeste a associar amor com sofrimento, o prazer torna-se confusão. Buscas adrenalina emocional, intensidade, drama, crendo que isso é conexão. Mas é apenas o eco de um padrão ferido. Muitos desses comportamentos inaceitáveis não doem porque sejam explícitos, doem porque são sutis, porque vêm de quem mais amas. E isso os torna perigosos, porque não podes estabelecer limites com quem ainda idealizas. Por isso, Jung falava da individuação como a ruptura da ilusão do outro, como teu salvador. Sabes quando começa realmente a transformação? No dia em que te vês defendendo o que antes calavas, não com ódio, mas com firmeza, não com violência, mas com verdade. Esse é o ponto onde a dignidade deixa de ser teoria e se torna ação.
Uma pessoa que te ama não brinca com tuas feridas. Respeita-as, honra-as, cuida-as. E se há alguém na tua vida que usa tuas vulnerabilidades para te invalidar, para te dominar ou para te fazer sentir menos, isso não é amor. É uma repetição tóxica que precisas cortar, não justificar. Jung dizia que a meta da vida não é a perfeição, mas a totalidade. E a totalidade inclui a capacidade de dizer: isto não aceito mais. Porque o silêncio diante do maltrato não é nobreza, é desconexão. E tu mereces voltar a ti. As relações mais perigosas não são as que te gritam, são as que te apagam sem que percebas. Te drenam, te minimizam, te fazem duvidar do que sabes. E o mais trágico é que o fazem em nome do amor. Mas o amor nunca é confusão constante. Adler dizia que uma vida com sentido é aquela onde podes te desenvolver livremente, sem ser submetido nem submeter outros. E se tua relação não te permite crescer, se te exige que te encolhas, não estás em amor. Estás numa prisão emocional. Há frases que se dizem uma vez e ficam contigo para sempre. Aqui estás exagerando. Não foi para tanto. És muito sensível. Cada uma dessas frases, quando se repetem, transforma-se em muros que te separam da tua verdade emocional. O inaceitável nem sempre é o evidente. Às vezes, esconde-se no cotidiano. Naquele, não me importa o que te acontece. Naquele, faz o que quiseres, dito com desprezo. Naquele, lá estás tu outra vez com teus dramas. Não precisas de gritos para estar sendo maltratado. Basta uma constante negação do teu ser. Jung insistia em que todo vínculo é um espelho. E quando alguém te faz sentir pequeno, sem voz ou confuso, talvez não esteja ativando algo novo. Talvez apenas esteja tocando uma ferida antiga que ainda não sabias como olhar. Mas agora podes. Viktor Frankl falava do sofrimento como parte inevitável da existência, mas diferenciava entre o sofrimento que te transforma e o que te destrói. E tu, que estás vendo este vídeo, tens o direito de decidir qual caminho seguir. Talvez uma parte de ti ainda se pergunte: mas se não tolerar, ficarei só? Essa é a grande armadilha dos vínculos feridos. Fazer-te crer que, se pões um limite, ficas sem amor. Mas o que estás perdendo não é amor, é dependência. A alma, como dizia Jung, não pode fingir coerência. Podes aparentar estar bem, podes sorrir nas redes, podes dizer que está tudo sob controle, mas se por dentro há angústia, insônia, ansiedade ou confusão constante, algo não está funcionando. Hoje não estás aqui por acaso. Estás aqui porque uma parte de ti está despertando. E essa parte já não quer uma vida pela metade. Já não quer um amor a prestações. Já não quer relações onde tenhas que te justificar por ser quem és. A verdadeira saúde emocional começa no dia em que decides não voltar a negociar tua paz. Esse dia não se celebra com fogos de artifício, mas sente-se como o início de uma vida diferente. Uma vida em que, por fim, podes respirar. Quando Jung dizia que o maior privilégio da vida é ser quem realmente és, também estava dizendo: deixa de te disfarçar para ser aceito. Porque o que começa com um disfarce termina em perda de identidade. Se tiveste que te converter em outra pessoa para que te amassem, então isso não foi amor. Foi uma transação emocional. E tu não vieste a este mundo para negociar tua essência. Vieste para compartilhar tua verdade. Um dos maiores aportes de Carl Jung foi ensinar-nos a olhar a vida não do superficial, mas das raízes profundas do inconsciente. Por isso, quando alguém te faz sentir que tua dor é exagerada ou que teus limites são um problema, o que realmente está fazendo é projetar sua própria sombra sobre ti. Jung afirmava que as pessoas projetam o que não ousam enfrentar em si mesmas. Assim, cada vez que toleras o desprezo emocional, estás permitindo que outro se desfaça de sua escuridão, carregando-a em ti. Há um comportamento profundamente inaceitável que poucas vezes se menciona: quando alguém se burla do teu processo de cura. Essa atitude, sutil mas ferina,
reflete uma desconexão total com a evolução da alma. Jung ensinava que a individuação, esse processo de te converteres em quem realmente és, incomoda aqueles que ainda vivem presos em suas máscaras. Se alguém desacredita teus avanços emocionais, não o faz porque tenhas que retroceder, faz porque teu avanço reflete seu estancamento. Permitir que te invalidem constantemente é uma forma de te perder. Jung foi claro. A depressão é como uma mulher vestida de negro. Se aparece, não a expulses. Convida-a a sentar-se, a ouvir o que tem a dizer. Se tuas emoções são tratadas como incômodo, como carga, como demasiado, então não estás num espaço emocional saudável. Porque tua tristeza, teu medo ou tua raiva não são erros. São mensageiros. Um dos comportamentos mais inaceitáveis, do ponto de vista junguiano, é quando alguém te obriga a trair tua intuição. Jung dizia que a intuição é uma função psíquica que transmite percepções por meio do inconsciente. Se uma relação te faz constantemente duvidar do que sabes que está errado, estás perdendo tua bússola interna. E sem essa bússola, te perdes a ti. Tolerar a minimização constante de teus esforços emocionais é outra forma de agressão silenciosa. Jung enfatizava que a alma precisa de reconhecimento para florescer. Quando teus intentos por melhorar, curar ou crescer são ignorados ou tomados como algo menor, a mensagem que recebes é clara. Não importa o que faças, nunca será suficiente. E essa mensagem é uma das mais destrutivas que uma psique pode receber. Quando alguém exige que perdoes sem se ter transformado, está pedindo impunidade, não redenção. Jung dizia que a verdadeira mudança vem de enfrentar o conflito interior. E se uma pessoa repete uma e outra vez o mesmo dano, sem assumir sua sombra, não está evoluindo, está manipulando. Perdoar não significa voltar a te expor à mesma ferida. Significa soltar desde a consciência. Um dos erros mais comuns é pensar que a empatia se ganha com sacrifício. Jung diria o contrário. O sacrifício sem reconhecimento da tua verdade leva ao ressentimento, e o ressentimento é um dos indicadores de que toleraste o intolerável. Se numa relação é sempre tu quem cede, quem cala, quem se adapta, então não estás num vínculo recíproco. Estás numa assimetria emocional que te esgota. Jung também ensinava que não há individuação sem separação. Às vezes, o ato mais amoroso para contigo mesmo é te afastar de quem te faz mal, mesmo que essa pessoa diga que te ama. Porque o verdadeiro amor não precisa que te destruas para mantê-lo vivo. Se uma relação te obriga a sacrificar tua saúde mental para funcionar, essa relação já deixou de ser amor. Quando calas o que te dói para não incomodar, estás fazendo o contrário do que Jung propunha. Tornar consciente o inconsciente. Tudo o que não expressas se acumula. Transforma-se em somatização, em ansiedade, em insônia. Se estás com alguém a quem não podes dizer o que sentes sem medo da reação, estás num entorno emocionalmente inseguro. Para fechar esta sessão, quero que faças isto. Respira fundo, fecha os olhos e repete mentalmente: minha alma merece ser ouvida, não ignorada. E se este vídeo está te ajudando a despertar, deixa essa frase nos comentários. Escreve: minha alma merece ser ouvida, não ignorada. Faz isso como um ato de presença, como uma afirmação, como um símbolo de que hoje começa uma nova forma de te relacionares contigo e com o mundo. Não podes construir uma vida plena se teus alicerces emocionais estão sustentados pela renúncia silenciosa à tua dignidade. Carl Jung dizia que uma das doenças mais comuns da alma moderna é o esquecimento de si mesmo. Não te das conta de quanto te perdeste até te veres justificando o dano, tolerando o intolerável e chamando amor ao que não é mais que dependência disfarçada. Do ponto de vista de Alfred Adler, muitas condutas que toleramos não têm nada a ver com amor nem respeito, mas com uma compensação inconsciente por sentimentos de inferioridade. Ou seja,
Quanto menos valioso te sentes internamente, mais disposto estás a receber migalhas externas. Mas tu não nasceste para comer migalhas emocionais. Nasceste para te sentar à mesa da tua verdade. Há relações que não te ensinam a amar, mas a resistir. E quanto mais aprendes a resistir, mais te afastas de ti. Essa desconexão gera um vazio tão profundo que mesmo quando alguém novo chega com amor real, já não sabes como recebê-lo. Porque a alma já se acostumou ao combate, não ao cuidado. Erich Fromm falava do arte de amar como uma capacidade que requer maturidade emocional, responsabilidade, respeito e conhecimento. Se estás num vínculo onde constantemente tens que explicar a alguém o que deveria ser básico, como não gritar, não mentir, não te ignorar, não estás com um companheiro emocional, estás com uma projeção imatura que ainda não sabe se relacionar desde a consciência. Um dos grandes desafios psicológicos é sair do padrão do salvador emocional, aquela armadilha onde crês que teu amor transformará o outro. Mas, como dizia Jung, ninguém muda até se confrontar com sua própria sombra. Se estás fazendo o trabalho interno que cabe ao outro, não estás ajudando, estás perpetuando sua imaturidade. Quando toleras comportamentos que te machucam, teu inconsciente interpreta que estás de acordo, porque o corpo também fala, a alma também sente. E se ficas, embora chores, embora sofras, embora grites por dentro, a mensagem é: obrigado, isso está bem. Mas não está, e tua alma sabe disso. Viktor Frankl dizia que a liberdade interior é o último dos direitos humanos, mesmo em meio ao sofrimento. Tolerar a humilhação, o desprezo, o abandono emocional ou o chantagem psicológico não é fortaleza, é renúncia. E não há vida plena na renúncia à verdade interior. A ferida de te sentires não suficiente se alimenta cada vez que escolhes alguém que te confirma isso. É um círculo vicioso. Quanto menos te amas, mais te expões a quem reforça tua carência. E quanto mais reforçam tua carência, mais difícil é sair daí. Por isso, o primeiro ato de cura é deter o ciclo, e para isso, precisas despertar. Carl Rogers falava da importância do autoconceito positivo incondicional. Isso significa te amares não só quando és forte, bonito, produtivo ou inteligente, mas também quando estás quebrado, triste, vulnerável ou confuso. Se alguém só te ama quando estás bem, não te ama realmente. Ama tua fachada. E tu não és uma fachada. Há relações que nos infantilizam, que nos fazem sentir que temos que nos comportar bem para não sermos castigados com silêncio, indiferença ou abandono. Isso não é amor adulto. É uma regressão emocional. E Jung nos lembrava que o crescimento interior implica deixar para trás a criança ferida que busca a aprovação constante, para abraçar o adulto que estabelece limites sem culpa. A dependência emocional nasce do medo de te enfrentares ao teu vazio. Mas esse vazio não se preenche com outra pessoa. Preenche-se contigo, com teu olhar interno, com teu cuidado diário, com teu compromisso de não te abandonares mais por ninguém. Como dizia Donald Winnicott, a mãe suficientemente boa não é a perfeita, mas a que não abandona. Sê tu esse sustento para ti mesmo. Aguentar em silêncio não é amor, é trauma não resolvido. E esse trauma não se cura com o tempo. Cura-se com ação consciente, com reflexão, com terapia, com decisões que, embora doam, constroem liberdade. Porque, como dizia Jung, o privilégio de uma vida é tornar-se quem realmente és. E tu não és tua ferida. É possível que tenhas tolerado por anos o que não mereces, porque ninguém te ensinou a discernir. Porque cresceste num entorno onde o maltrato era normal, onde os gritos eram comuns, onde o desprezo era rotina. Mas que tenhas crescido assim, não significa que devas viver assim. A consciência muda o destino. E tu já és consciente. Teu valor não se negocia, não se mendiga, não se suplica, não se compra. Reconhece-se, sustenta-se e honra-se.
Cada vez que dizes, isto não permito mais, estás honrando tua alma. E a alma, quando é honrada, começa a abrir caminhos que antes pareciam impossíveis. A psicologia nos mostrou que, quando alguém se rodeia constantemente de vínculos que o danificam, não é por má sorte, é por programação inconsciente. Como disse Jung, não és o que te aconteceu, és o que escolhes ser a partir do que te aconteceu. E hoje podes escolher diferente. Não estás aqui para suportar, estás aqui para transformar. E essa transformação não começa no outro. Começa quando deixas de explicar o inexplicável, de justificar o injustificável e de amar quem não sabe nem sequer se amar a si mesmo. Há uma força dentro de ti que foi silenciada por anos. É tua intuição. E tua intuição não grita, sussurra. Mas esse sussurro tem mais verdade que 1000 conselhos externos. Jung falava da intuição como uma ponte com o inconsciente. Não a ignores. Escuta-a. Ela sabe o que tua mente ainda teme aceitar. É comum que o trauma nos torne hiperleais a quem nos destrói, porque o cérebro, para sobreviver, prefere o conhecido, mesmo que doa. Mas tu não vieste para repetir histórias. Vieste para escrever a tua. E na tua história já não há espaço para quem não saiba te cuidar. Cada vez que perdoas sem que o outro tenha mudado, teu inconsciente aprende que não importa quanto te machuquem, tu sempre vais voltar. Isso não é nobreza, é autoabandono. E a alma, quando é abandonada muitas vezes, começa a se apagar, até que já não reconheces teu reflexo. O trabalho mais sagrado que podes fazer não é te tornar alguém mais forte, é te tornar alguém mais honesto, mais coerente, mais tu. E a partir daí, o inaceitável já não entra, porque tua energia já não vibra na carência, vibra na clareza. Queres que te respeitem? Então respeita-te primeiro. Queres que te cuidem? Cuida-te tu. Queres que te escolham sem condições? Escolhe-te a ti sem condições. Porque ninguém vai te dar o que ainda não decidiste sustentar internamente. Os vínculos mais profundos não são os que te dão tudo, são os que não te tiram nada essencial. Se alguém te exige que deixes partes de ti para poder ficar, então não quer uma relação, quer um molde. E tu não és moldável, és autêntico. Há feridas que se abrem uma e outra vez, porque não aprendeste a dizer aqui não. Essa simples frase pode mudar uma vida inteira. Porque quando a dizes com o coração, quando a dizes desde a alma, o universo se alinha à tua clareza. Ainda te restam relações diferentes para viver. Ainda te faltam conhecer pessoas que não te miram, que não te ferem, que não te obrigam a esconder tua luz. Mas primeiro, precisas te assegurar de que tu também não estás apagando-a. Tu não estás quebrado. Estás despertando. Estás saindo de anos de programação emocional que te ensinou que amar é sofrer, que querer é ceder até desaparecer, que a companhia vale mais que a paz. Mas Jung deixou claro: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E tu já não estás para continuar sonhando histórias onde sempre perdes. Foste leal a quem não te cuidou. Entregaste amor sem reservas, esperando que o outro entendesse tua alma. Mas a verdade é esta: ninguém vai entender tua alma se tu mesmo não a valorizas primeiro. A dignidade emocional não é arrogância, é a raiz profunda desde onde se constrói o amor real. Sem ela, tudo o que floresce é frágil. A partir de hoje, podes deixar de pedir perdão por sentir, por estabelecer limites, por te afastar do que já não te representa. Não precisas de uma justificativa elaborada para proteger tua paz. Tens o direito de fechar a porta com a mesma energia com que antes a deixavas aberta por medo de ficar só. A vida vai continuar te colocando à prova, mas agora tens algo que antes não tinhas: clareza. E essa clareza não se compra, ganha-se com dor, com decisões difíceis, com coragem emocional. E agora que a tens, que despertaste, não voltes a adormecer diante do que já sabes que te faz mal. Há pessoas que não vão entender tua transformação, que te chamarão de exagerado, egoísta ou frio, mas não deves a elas uma explicação. Porque elas não sentiram tuas noites em silêncio, tuas lágrimas escondidas, teus intentos por encaixar em algo que te ficava pequeno.
Que pensem o que quiserem. Tu segue caminhando. A alma não grita, mas quando foi ignorada muitas vezes, começa a te quebrar por dentro. E essa dor é a sua última forma de te dizer: escuta-me. Não chegue ao limite para fazer a mudança. Faz isso hoje. Faz porque já entendeste que o amor não se implora, honra-se. Recorda isto: não há cura sem decisão. Não há liberdade sem limites. Não há amor próprio sem renúncia ao autoengano. E quando consegues juntar essas 3 verdades no teu coração, deixas de buscar amores medianos e começas a construir relações que refletem tua integridade. Então, se este vídeo te fez pensar, se em algum momento sentiste um nó na garganta, se uma parte de ti disse: isto vivi eu, vai aos comentários e escreve esta frase: minha alma é sagrada e já não será o refúgio do que me destrói. Faz isso como uma afirmação, como um testemunho, como uma porta aberta a um novo destino. Porque agora vem a parte mais esperada, a história. Esse momento onde tudo o que sentiste, tudo o que entendeste, se transforma num espelho vivo. Onde podes te ver refletido, ferido, esperançoso e, finalmente, curado. Fica até o final, porque esta história não só vai te comover. Vai te mostrar que o que estás vivendo tem sentido. Que todo este caminho emocional que percorreste hoje te estava levando exatamente a este ponto. A te reconheceres, a te libertares, a começar de novo. A primeira vez que a viu, acreditou que tinha encontrado algo sagrado. Ela era magnética, imprevisível, inteligente. Olhava-o como se pudesse ler-lhe a alma, mas apenas lia seus vazios. Ele não sabia, mas o que havia encontrado não era amor. Era um reflexo perfeito de sua ferida mais antiga, a necessidade de se sentir visto. Chamava-se Damian, 33 anos. Filho de um pai que só falava com silêncios e de uma mãe que nunca soube estabelecer limites. Cresceu pensando que para ser amado tinha que ser útil, perfeito, impecável. Quando ela apareceu, tornou-se seu projeto emocional. Fazê-la feliz para que não o abandonasse. No início, tudo parecia uma conexão profunda. Ela dizia que jamais conhecera alguém tão sensível como ele. Elogiava-o, buscava-o, precisava dele. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Os silêncios tornaram-se castigos. As críticas camuflavam-se de humor. As desculpas chegavam sempre sem mudança. Damian dizia a si mesmo que era normal, que todas as relações têm altos e baixos, que ela tinha um caráter forte, mas o amava. Justificava tudo. A indiferença, o sarcasmo, o desprezo. Até a vez em que ela o humilhou diante de seus amigos e depois lhe disse que ele era muito dramático. Cada vez que tentava falar do que sentia, ela ria ou mudava de assunto. Dizia-lhe que estava muito sensível, que era muito intenso, que tudo exagerava. Damian começou a duvidar de sua percepção. Às vezes, trancava-se no banheiro só para se perguntar se estava perdendo a razão. Não sabia então, mas estava vivendo um caso claro de gaslighting. E em vez de se afastar, esforçava-se mais. Porque na sua mente, o problema era ele. Se conseguisse ser mais paciente, mais compreensivo, mais forte, então ela voltaria a ser a mulher do início. Uma noite, após uma discussão em que ela lhe gritou que ele era um inútil e o deixou falando sozinho, Damian saiu para caminhar sem rumo. Sentia um peso no peito, uma opressão que não entendia. Sentou-se num banco de parque e pela primeira vez pensou: e se não for amor? E se isto não estiver bem? Foi então que recordou uma frase que lera num livro de Carl Jung: as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar enfrentar sua alma. E algo dentro dele se quebrou, porque entendeu que era exatamente isso que tinha feito toda a sua vida. No dia seguinte, marcou uma consulta com uma terapeuta. Não sabia o que dizer. Apenas chorou. Disse que se sentia vazio, confuso, exausto. Que não entendia por que amava alguém que o fazia sentir tão pequeno. A terapeuta olhou-o com ternura e disse: não amas. Estás preso numa repetição emocional não resolvida. Começaram um processo de cura.
Em cada sessão, Damiana enfrentava partes de si que havia enterrado. Sua criança ferida, sua vontade de gritar, sua raiva contida, sua necessidade de ser aprovado. Era doloroso, mas, pela primeira vez em anos, sentia-se vivo. Começou a ler Jung com devoção. Sublinhava frases como se fossem mantras. Não há despertar da consciência sem dor. Tudo o que nos irrita nos outros nos leva ao conhecimento de nós mesmos. Tua visão se aclarará só quando olhares dentro do teu coração. Em terapia, descobriu que havia normalizado comportamentos inaceitáveis, porque assim aprendera a sobreviver. Seu primeiro modelo de amor fora o abandono emocional. Por isso sentia-se em casa quando o ignoravam. O familiar nem sempre é o saudável. Uma tarde, após outra discussão com ela, já não sentiu culpa nem ansiedade. Sentiu clareza, e essa clareza foi seu primeiro ato de dignidade. Não gritou, não suplicou. Apenas disse, não mais. Ela olhou-o como se ele estivesse louco. Disse-lhe que ele ia se arrepender, que ninguém o amaria como ela. Mas ele sabia algo que antes não sabia. O amor que não respeita não é amor. É posse, é sombra, é controle. E ele já não estava disposto a continuar sendo o personagem de uma história que o asfixiava. Os primeiros dias foram duros. Solidão, vazio, recaídas. Mas cada vez que pensava em voltar, lia suas notas, voltava às suas sessões, escrevia à sua criança interior. Já não te deixo mais só. Era sua promessa sagrada. Seu novo contrato de vida. Pouco a pouco, começou a se redescobrir. Voltou a caminhar sem medo, a comer sem angústia, a ler sem ser interrompido por críticas, a rir sem ter que pedir permissão, a escrever, a existir. Sem culpa, sem dever explicações a ninguém. Entendeu que não foi fraco por ter tolerado tanto. Foi forte por decidir sair, porque, como disse Jung, o encontro com si mesmo é o ato mais aterrador que existe. E ele se encontrou, ferido, sim, mas também mais íntegro que nunca. Começou a se rodear de outras pessoas, amizades que o validavam, o escutavam, o cuidavam. Descobriu que o amor não tinha que doer para ser verdadeiro, que uma conversa podia curar mais que 1000 promessas, que a ternura não era fraqueza, era coragem. O dia em que ela lhe escreveu para voltar, já não sentiu ansiedade. Sentiu compaixão, não ódio, não rancor. Apenas compaixão. Porque entendia que ela ainda não começara a sua jornada. Mas ele já estava longe, num novo mapa emocional. Bloqueou-a com calma e seguiu seu caminho. Não precisava provar nada a ninguém, porque agora sabia quem era. E desde esse lugar, o respeito por si mesmo era sua bússola. O verdadeiro milagre não foi deixá-la. Foi ter se encontrado a si mesmo. Após anos de traição emocional, de abandono interior, de silêncios não ouvidos, por fim, tinha-se a si. E isso era tudo o que precisava. Quando compartilhou sua história num grupo de apoio, outros começaram a chorar, porque se viram refletidos e entenderam que não estavam sós. Que sim, é possível sair. Que sim, é possível voltar a amar começando por si mesmo. Damian não voltou a buscar amor como antes. Já não precisava dele para se validar. Buscava-o para compartilhar. Já não era um mendigo emocional. Era um ser completo. E a partir daí, tudo mudou. Hoje vive com consciência, com calma, com gratidão. Não porque não tenha feridas, mas porque as integrou. Transformou-as. Converteu-as em raízes profundas desde onde agora floresce sem medo. Porque a verdade mais profunda que descobriu foi esta. Há comportamentos que jamais deverias ter tolerado, mas hoje sabes que já não tens por que voltar a fazê-lo. Porque despertaste. E desde esse despertar, ninguém mais pode te fazer esquecer teu valor. A história de Damian é uma representação clara do processo que Carl Jung chamou de individuação. O caminho de volta a si mesmo através do confronto com o inconsciente. Damian não apenas deixou uma relação tóxica, deixou uma versão de si mesmo que estava presa na dependência emocional.
Desde o início, vemos um padrão que Jung sinalizava como alarmante: a projeção. Damian não amava sua parceira real. Amava o que ela representava em seu inconsciente. Uma figura idealizada que vinha preencher os vazios afetivos que carregava desde a infância. Isso não é amor autêntico, é sobrevivência emocional. Quando Jung dizia que o que não se torna consciente se converte em destino, falava de casos como este. Damian repetia, sem saber, o padrão de sua infância: dar tudo para ser visto, esperando o amor de alguém emocionalmente ausente, tal como tentou com seu pai. A tolerância de Damian diante da humilhação, da crítica e do gaslighting não era fraqueza. Era o resultado de uma programação emocional que o ensinou a aguentar para não ser rejeitado. Freud chamou isso de compulsão à repetição. E é um fenômeno em que recriamos os traumas originais, esperando inconscientemente uma resolução diferente. Em nenhum momento da história vemos Damian pedindo amor de forma explícita. Pede-o com ações, complacendo, calando, justificando. Esse tipo de vínculo é o que Erich Fromm chamava de amor imaturo, onde o desejo de possuir o outro se impõe sobre a liberdade e a autenticidade. Quando Damian começa a duvidar de sua própria percepção, estamos diante do efeito clássico do gaslighting. Essa forma de abuso psicológico busca que a vítima perca a confiança em seu critério interno. Jung advertia que uma pessoa que não confia em sua intuição está à mercê do controle externo. A decisão de Damian de procurar terapia é o ponto de virada. É quando, em vez de continuar se culpando, começa a se observar. Esse passo da culpa à consciência é essencial em qualquer processo terapêutico. É o nascimento do eu autêntico. Em seu processo, Damian confronta sua sombra, conceito fundamental em Jung. A sombra não é apenas o feio, é tudo o que reprimimos: a raiva, a tristeza, o desejo de estabelecer limites. Ao integrar sua sombra, Damian deixa de ser vítima passiva e se torna sujeito ativo de sua vida. Ao ler Jung, Damian começa a expandir sua visão. Seus sublinhados não são casuais, são âncoras, formas de trazer ao presente a nova verdade que sua alma comece a compreender: que nem tudo o que dói é amor, que nem tudo o que permanece é bom, que nem tudo o que conheces merece ser repetido. O processo de individuação que Damian vive é doloroso porque implica renunciar a seu personagem. Aquele homem perfeito que tudo aguenta, que tudo justifica. Jung dizia que o ego deve se render para que a alma emerja, e é isso que faz nosso protagonista. A figura de sua terapeuta é chave. Não é salvadora, é reflexo. Oferece-lhe contenção, sim, mas também confrontação. A terapia não lhe diz o que fazer, mostra-lhe quem ele foi. A partir daí, ele mesmo pode decidir quem quer ser agora. O uso da escrita como ferramenta é uma técnica real em psicoterapia. Ao escrever para sua criança interior, Damian ativa a conexão com a parte mais vulnerável e autêntica de si mesmo, aquela que foi esquecida, ignorada, e que hoje, por fim, tem um lugar. Quando ele se promete: já não te deixo mais só, estamos diante de um ato de reparentalização, de se tornar o adulto que precisava. Isso gera uma reparação emocional profunda. A longo prazo, esse tipo de prática reduz a ansiedade e melhora a autocompaixão. Os silêncios que antes eram castigo, hoje tornam-se refúgio, porque mudou o vínculo consigo mesmo. Já não teme a solidão. Abraça-a, porque já não está só dentro de si. Agora se escuta, se valida, se acompanha. O momento do não mais não é um ato de raiva, mas de clareza. Jung dizia que a consciência dói no início, mas depois liberta. E é isso que vemos em Damian. Uma serenidade que nasce de ter visto tudo e ter aceitado. O reencontro com sua ex não é um clímax emocional. É uma validação da mudança. Ela não mudou. Ele sim. E esse contraste lhe permite ver, com distância emocional, o que antes não podia. Que não precisa de mais provas, porque já tem a verdade dentro de si. O bloqueio não é vingança, é limite, é autocuidado. E quando se faz desde a calma, é uma das formas mais elevadas de amor próprio.
porque não se faz para ferir, mas para proteger o processo sagrado de curar. As novas relações que chegam não são mágicas, são coerentes com sua nova vibração interna. Como ensinava Jung, quando te transformas internamente, teu mundo externo começa a se reconfigurar. Não atrás o que queres, atrás o que és. O mais profundo da história de Damian não é sua libertação de uma relação tóxica, mas seu regresso a si mesmo. Como dizia Viktor Frankl, o sentido da vida é o que te permite atravessar qualquer dor. E Damian encontrou esse sentido em sua reconexão interior. O fato de compartilhar sua história com outros é parte de sua integração final. O dor que se transforma em ensino deixa de ser trauma e torna-se sabedoria. Em Jung, isso é o arquétipo do curador ferido. Quem cura, ajuda outros a curar. Damian não voltou a ser o mesmo. Porque uma vez que te escolhes de verdade, não podes voltar a te trair sem sentir um vazio insuportável. Esse vazio é a alma te lembrando que já despertaste, que já não podes voltar a adormecer diante do maltrato. Esse tipo de transformação não ocorre de um dia para o outro. É progressiva, mas é irreversível. Porque a consciência, uma vez ativada, não desaparece. Pode adormecer, mas já não se apaga. A história também nos lembra que, muitas vezes, precisamos tocar o fundo para começar a subir. Mas o fundo não é castigo. É porta. É limiar. É o lugar onde deixas o que já não és e recuperas o que havias esquecido. Damian representa todos aqueles que alguma vez se perderam amando outros. Todos aqueles que pensaram que mereciam menos, que confundiram intensidade com amor, silêncio com paz, dor com conexão. A história nos mostra que curar não é um destino, é um caminho, e que nesse caminho haverá dúvidas, lágrimas, retrocessos. Mas também haverá luz, firmeza, liberdade. E uma vez que o percorres, nada volta a ser igual. Jung falava de te tornares quem realmente és, como o grande propósito da alma. E isso não se alcança complacendo, aguentando nem desaparecendo. Alcança-se te escolhendo, fazendo da tua verdade tua bandeira. A chave não foi deixar a relação. A chave foi se olhar. E esse olhar, essa honestidade radical consigo mesmo, é o que dá nascimento a uma nova vida. E se o mais corajoso que podes fazer hoje não é continuar lutando para ser aceito, mas começar a deixar de tolerar o que te quebra, já te detiveste para pensar quantas vezes chamaste amor ao que era apenas medo de estar só. Quantas vezes sustentaste uma relação por costume, por culpa ou pela absurda ideia de que é melhor o mal conhecido? Até quando vais justificar o maltrato como maus momentos? Até quando vais continuar crendo que estabelecer limites te faz egoísta, quando na verdade é o que mais te aproxima da tua essência? Podes recordar a última vez que te calaste por não querer perder alguém? O que perdeste de ti nesse silêncio? E o que aconteceria se hoje escolhesses falar, não para ferir, mas para honrar tua verdade? Já pensaste que cada vez que toleras o intolerável estás dando permissão ao outro para continuar? Que teu silêncio é interpretado como aceitação e que tua alma o está registrando como abandono? O que diz de ti o fato de continuares buscando amor em pessoas que não sabem cuidar? Que história antiga estás revivendo? É tua parceira a fonte da tua dor ou apenas o reflexo de uma ferida que já estava aí? Onde está tua voz nesta história? Onde está teu não mais? Quanto tempo mais vais esperar para que o outro mude, enquanto tu te vais apagando? Carl Jung dizia que a pessoa sã não se adapta a uma sociedade doente. E se tu, por querer conservar um amor, te estás adaptando a uma relação emocionalmente doente, não será hora de curar também a ideia que tens do amor? E se o verdadeiro ato de amor não é insistir, mas soltar, não é acaso mais poderoso te escolheres, mesmo que isso implique perder alguém? Não é mais sagrado te respeitares, mesmo que isso te deixe só por um tempo? Quero que te faças uma pergunta a mais. Se hoje fosses teu melhor amigo, aconselharias continuar tolerando isto? Ou dirias com firmeza, não mereces isto, basta? E se o dirias a alguém que amas, por que não o dizes a ti? Hoje percorreste um caminho profundo. Ouviste ensinamentos de Jung.
Entendeste que há comportamentos que não se devem justificar, que a empatia mal entendida é uma armadilha, que tua alma precisa de um lar, não de uma guerra. Então, diz-me, vais voltar àquele lugar onde tua paz se torna silêncio? Ou vais converter tua dor em despertar, tua ferida em mestre, e tua história em vitória? Este não é apenas o final de um vídeo. É o início do teu novo pacto contigo mesmo. Um pacto que diz: eu já não me abandono por ninguém. Então, se este conteúdo tocou tua alma, quero te convidar a deixar uma marca, um sinal, um compromisso público contigo. Vai aos comentários e escreve esta frase: minha história começa onde decido não tolerar o que me apaga. Faz isso como uma promessa, como um testemunho, como uma declaração. Porque às vezes basta uma frase, um basta, um eu me escolho, para que o universo inteiro comece a girar a teu favor. Obrigado por estares aqui. Obrigado por teres a coragem de olhar para dentro. Isto é sabedoria da alma. Nos vemos na próxima viagem à alma. E lembra-te, não se trata de que te amem sem condições. Trata-se de que tu decidas nunca mais te deixares por ninguém.